bem. Tudo bom. Como é que ele mostra aqui? Tá. Muito boa noite, pessoal. Eu só quero o ok de vocês com relação ao som. Ver se estão todos me ouvindo. Aqui já tem bastante gente na sala, Vini dando ok. Acho que tá certo aqui. BSB também, muito bem. Vamos começando lá. Qualquer questão que vocês tenham é só usar o chat que eu estou aqui à disposição. Então, muito boa noite a todos. Meu nome é Alexandre Wanderer, eu sou uma das pessoas aqui da equipe Focalize. E hoje eu estou aqui para a gente trocar uma ideia com relação a como administrar as nossas finanças pessoais. É uma palestra com duração em torno de 1 hora, né? É uma introdução, na verdade, ao curso que a gente tem, que é mais completo. E eu gostaria de passar esses conhecimentos então para vocês, para a gente trocar um pouco esse conhecimento que nós temos. E por favor, interajam via chat que eu estou aqui para sanar todas as dúvidas, ok? Começando então, vamos ver, todo mundo dando ok, tá certo. Começando aqui falando então um pouquinho da XP Investimentos, né, que é a corretora a qual nós somos filiados. São mais de 100 mil clientes, com 6,1 bilhões de reais em custódia total, uma presença em 140 cidades em 25 estados do Brasil, e hoje nós somos a maior corretora de varejo do Brasil e o maior shopping center financeiro de toda a América Latina. Nós temos então, além da XP Corretora, a XP Educação, né, que é o nosso braço de educação, como o nome já diz, onde nós já temos 500 mil alunos formados, 8 mil alunos fazem algum tipo de curso todos os meses, e nós temos dentro da nossa grade, né, em torno de 600 cursos a cada mês. Ok? Eu vou tirar um pouco aqui o vídeo da tela para facilitar a transmissão. Daqui um pouco eu volto aqui para vocês me enxergarem de novo. Vamos lá então. Então qual é o objetivo da nossa palestra hoje, né? É a gente introduzir aqui o conceito de planejamento financeiro, apresentar algumas ferramentas que nos ajudam a controlar as nossas finanças, mostrar também a importância que tem a gente fazer uma poupança regularmente e apresentar as principais alternativas de investimento que a gente acha importantes. Então vamos começar até com uma indagação bem interessante, né? Se alguns de vocês já pensou nisso que vai aparecer agora. O que você faria se ganhasse na loteria? Né? Qual é a opção que cada um utilizaria? Compraria uma casa e o carro dos sonhos e depois ia pensar no que fazer? Ia viajar pelo mundo e depois pensar no que fazer? Ou então investiria o dinheiro e depois pensaria no que fazer? 3 opções. Dá um tempinho para cada um pensar no que faria. Eu acho que é bastante fácil, bastante rápido de responder essa pergunta, né? E o que nós temos? A melhor opção delas... O BSB respondeu a terceira. Muito bem, BSB, é isso aí. A melhor opção em termos de finanças pessoais é a opção 3, onde a gente investe o dinheiro e com o rendimento que esse dinheiro está nos dando, a gente pensa no que fazer. Aí eu costumo dizer que a gente compra a casa e o carro dos sonhos, viaja pelo mundo de graça, porque é o nosso dinheiro trabalhando para a gente. Quem inverte a ordem, quem compra, quem usufrui do dinheiro antes de deixar ele trabalhando para a gente, tem algumas dificuldades aí pelo caminho.
E por falar em dificuldade, o que a gente encontra, né, de dificuldades aí no nosso dia a dia? É muito complicado a gente lidar com as armadilhas do nosso dia a dia, né, com relação a dinheiro. Então, uma das maiores dificuldades que a gente tem é resistir às tentações de consumo. O que acontece? Todos os vendedores e também as lojas, seja online, seja física, são pessoas que esse mundo ele é composto por pessoas que são treinadas para vender. E nós, consumidores, nós não somos treinados para comprar. Então a gente tem essa disparidade, onde a gente tem uma dificuldade tremenda de lidar com as tentações do consumo do dia a dia. A gente é estimulado a todo instante, né, por apelos de marketing, alguns sérios, outros nem tanto, né, mas eles nos dão a possibilidade, no caso, de comprar mais do que a gente precisa. Nós somos estimulados pelo governo, né, que concede crédito em abundância, vem aumentando cada vez mais nos últimos anos e nos endivida para a gente comprar mais. E nós somos pressionados pela própria nossa cultura, né, pelos hábitos de consumo, onde a gente é muitas vezes julgado ou assim, visto pelo que possuímos e não pelo que somos. Então, são três fatores bem fortes, ou seja, três apelos bem fortes que nos levam a muitas vezes gastar mais do que a gente poderia. Então, pelos apelos de marketing, pelo governo e pela própria cultura onde a gente vive. Muito bem, então, seguindo nessa linha, o que a gente tem? Dentro desse mundo que a gente vive hoje, nós conseguimos identificar alguns sonhos, né? Então, qual é a pergunta que a gente deve fazer? Quanto custa eu realizar meu sonho? Sonho pode ser trocar de carro todo ano, pode ser comprar uma casa grande, um apartamento grande, pode ser viajar o mundo, pode ser... Enfim, cada um tem o seu sonho, né? E a primeira coisa que a gente deve responder, a primeira pergunta que a gente deve responder é justamente quanto custa o nosso sonho. Então, quanto custa um carro? Quanto custa a viagem? Quanto custa o casamento? Uma cirurgia plástica, enfim, uma série de sonhos de consumo que a gente está falando aqui, né, que cada pessoa tem o seu e a gente deve saber quanto custa para poder quantificar e ver em que momento que a gente consegue atingir esse nosso sonho. E para atingir esse nosso sonho, para conquistar o sonho, a gente tem que fazer o planejamento financeiro. Não tem outra forma de fazer evitando o problema. Tem muita gente que conquista o seu sonho sem planejar, ou essas pessoas estão criando um problema que não apareceu ainda, ou estão pagando muito mais caro pelo sonho que estão conquistando. Poderiam fazer de forma muito mais tranquila. Então vamos lá, para fazer o planejamento, para atingir nossos sonhos, a gente dividiu eles então em quatro passos. O primeiro passo, o que é? Né? É o processo racional da gente administrar nossa renda, investimento, despesa e tal, de forma que a gente consiga viabilizar a conquista dos nossos sonhos, dos nossos desejos, dos nossos objetivos. Tá? Então a primeira coisa tem que saber o que eu quero conquistar. Né? Então a gente tem até aqui uma analogia com as empresas que a gente trabalha, que dentro de uma empresa, nós, na grande maioria dos casos, nós temos metas que são perseguidas, né, objetivos que são traçados, há um acompanhamento periódico, né, e se a gente faz isso na nossa empresa, nós podemos e devemos, né, fazer esse acompanhamento nas nossas finanças pessoais. E a notícia ruim aqui é que pouquíssimas pessoas fazem isso na sua vida pessoal. Fazem muito bem na sua empresa, mas na vida pessoal acabam esquecendo. E esse é um dos maiores problemas que a gente encontra no planejamento financeiro. Então vai aí uma dica. Prestem bastante atenção nessa parte do
traçar metas e objetivos e acompanhar a execução deles periodicamente. No curso a gente fala bem mais sobre isso, usa um tempo bem mais extenso para disseminar um pouco mais. Ok? O segundo passo, então, o que a gente quer, né, é o pontapé inicial do nosso planejamento, né, ele está em perseguir as metas e objetivos bastante claros, né, mas de forma que eu tenha o tempo já que eu vou levar para isso. Por exemplo, se eu tenho uma capacidade de poupar R$1.000 por mês e o meu sonho custa 30 mil, numa conta bastante simples, sem colocar juros nem nada, eu tenho o prazo de 30 meses para conquistar aquele sonho. Então é isso que nós temos que traçar. O meu objetivo é um consumo de 30 mil, eu devo chegar nele em 30 meses e eu vou acompanhando mensalmente se eu estou dentro da minha meta e se eu ainda consigo chegar nesse sonho em 30 meses, ou seja, no prazo estabelecido inicialmente. Ok? Caso eu não esteja dentro do estabelecido, eu tenho que julgar quais são as modificações que devem ser feitas. Então ali definir as metas, definir os objetivos de curto, médio e longo prazo e definir os prazos possíveis, além obviamente de se organizar e começar. Não adianta nada a gente traçar planos. Eu costumo dizer que o Excel aceita muita coisa, o papel aceita muita coisa, mas se eu não me organizar para começar a executar o plano, não vai me adiantar de muita coisa ter o melhor plano do mundo. Eu tenho que executar ele. O passo 3, então, quanto vai custar, que eu acabei de falar, é a gente anotar o nosso sonho de forma que eu visualize ele constantemente. Aqui tem o exemplo na geladeira, né? Mas cada um tem que achar o local onde se sente mais confortável, de forma que esse sonho fique presente no nosso dia a dia. Ele estando presente, a gente faz o que? A gente mantém o foco. E mantendo o foco, eu tenho um compromisso com aquele planejamento. Ok? E o passo 4 é como, né? Ou seja, como é que eu vou fazer acontecer isso? A gente tem que dedicar alguns dias ou algumas horas do ano, da semana, para colocar no papel de onde vem e para onde vai todo o nosso dinheiro, né? É interessante que eu vou falar um pouco mais em seguida, mas quando a gente começa a anotar as nossas receitas e despesas, é impressionante como a gente leva um susto inicialmente, de duas formas. Às vezes a gente descobre mais dinheiro do que ganha e não sabia, ou menos muitas vezes, e descobre onde a gente está desperdiçando dinheiro que a gente até então desperdiçava sem se dar conta. E aqui tem uma parte bem interessante, né? Pague-se primeiro. Ou seja, sempre que cair dinheiro na conta, sempre, não existe nenhuma desculpa para fazer o contrário, nós temos que sempre nos pagar primeiro. O que acontece? Eu tenho que me pagar e o que sobrar eu uso para outras despesas. Se eu fizer o contrário, não vai funcionar, porque vai faltar dinheiro para me pagar. E sacrifícios de consumo, que nós vamos ver que eles vão ser necessários em alguns momentos, eles existem em função de um objetivo que a gente quer atingir, né? Para mim, resistir ao consumo só pelo fato de poupar não vai durar muito tempo, né? A gente tem por experiência de que isso não funciona, não é consistente. Agora, se eu tenho uma meta para poupar, se eu tenho, por exemplo, o casamento daqui a X meses, uma viagem que eu vou fazer, a troca do meu carro, isso vai fazer com que eu mude meu pensamento e torne mais fácil o item anterior, que é o pague-se primeiro, né? Então, ao invés de gastar o dinheiro com alguma outra coisa, eu vou ter um motivo muito forte
para não gastar, poupar esse dinheiro primeiramente e depois eu vejo o que eu faço com o dinheiro que sobrou. Então, resumindo, aqui como exemplo, né, nós temos objetivos de curto, médio e longo prazo, onde o curto tem o prazo de 1 ano, onde eu preciso de 15 mil reais, o médio prazo é de 3 anos, onde eu preciso de 65 mil reais, e o longo prazo, um prazo de 10 anos, onde eu preciso de um volume de 200 mil reais. Então, simples assim, desta maneira a gente já consegue colocar no papel quais são os nossos objetivos de curto, médio e longo prazo. Muito bem. Então aqui tem uma frase bem interessante, ou seja, um dizer bem interessante, que é: inicie o planejamento financeiro agora. Não agora que eu quero que vocês escutem até o final, né? Não saiam agora para fazer isso. Mas é importante que vocês ainda hoje, assim que a gente terminar essa conversa, ainda hoje vocês peguem um papel, uma caneta e escrevam o que vocês gostariam de conquistar no curto, médio e longo prazo. Vai mudar? Talvez mude, não tem problema, mas comecem. Façam isso, não deixem para qualquer outro dia. Comecem hoje mesmo. Então agora vem o desafio, né, que é começar listando todas as nossas despesas. Ah, mas Alexandre, isso é chato de fazer. Pode ser que seja chato. Talvez a primeira vez, a segunda vez, na terceira vez a gente já começa a, não vou dizer que vai gostar, mas começa a não ser um empecilho. E a gente vai fazendo isso, vai criando o hábito, e vocês vão vendo aqui, quem consegue fazer no primeiro mês, vai descobrir tanta coisa boa, que não vai mais parar de fazer. Eu tenho certeza que se vocês anotarem o que vocês gastaram nos últimos 3 dias, por exemplo, vamos pegar segunda, terça e quarta, 3 dias, vocês já vão ter algum tipo de surpresa com relação a dinheiro que está indo pelo ralo e vocês não estavam se dando conta. Então é muito importante a gente colocar no papel todas as nossas finanças, o que eu recebo e o que eu pago. BSB está colocando que faz isso há 3 anos. Pô, espetáculo, hein, BSB? Meus parabéns. É uma prática que só faz bem para as finanças, né? E ela nos faz chegar muito mais perto dos nossos objetivos, dos nossos sonhos, né? É uma prática que só quem já faz vai entender que é meio caminho andado para a conquista dos nossos sonhos. O BSB está dizendo que está com a planilha aberta neste momento, beleza, é assim mesmo que deve ser. E as pessoas se enganam muitas vezes achando que tem que ganhar rios de dinheiro para conquistar os sonhos de consumo, né? Não é assim que funciona. Nós, com práticas simples como essa que o BSB está compartilhando com a gente, nós conseguimos atingir muitas metas, muitos objetivos, sem que a gente tenha a necessidade de ganhar rios de dinheiro, né? E aqui o BSB coloca uma coisa bem interessante, que não é escravo da planilha, mas acompanha ela todo o tempo. Isso é importante, BSB, a gente justamente não ser escravo dela, ou seja, não dar mais importância do que a planilha tem, e também ao mesmo tempo não esquecer dela, ou seja, não é nem 8 nem 80, tem que achar o meio termo, porque no momento em que a gente acha que é ruim a gente utilizar a planilha, ao mesmo tempo a gente está criando está fazendo um bem para nós mesmos, né? Então a gente, quando sabe dosar direitinho, ela continua fazendo bem por muito tempo. Então confiem em mim, né? Sigam o exemplo do BSB e coloquem no papel
E quando eu falo papel, é papel mesmo, tá? Não precisa elaborar planilhas ultra, hiper, alguma coisa, não precisa. Aliás, até não recomendo. Usem um papel no seu caderno da faculdade, eu já usei até cartão de visita que amassou, eu usei o verso dele quando eu estava na rua. Então façam o mais simples possível e depois vocês vão evoluindo. O F. Pazianotto coloca aqui que tem gráfico, macro. F. Pazianotto, o uso dessas configurações avançadas, para quem está começando, é prejudicial. Né? Então, depois de conquistar o hábito de registrar o que a gente recebe, o que a gente gasta, mesmo que seja no papel, aí a pessoa pode evoluir para alguma ferramenta um pouco mais elaborada. Mas cada um tem a sua forma de praticar. Ok? Importante é que pratiquem. Então aqui a gente tem um exemplo de orçamento, né? Algumas pessoas acham que é muito simples, ou seja, é muito simplório, simplória essa planilha aqui, mas para quem não tem nada, ela é praticamente perfeita, porque eu não preciso de maiores trabalhos, ou seja, eu não gasto mais do que 2, 3 minutos do meu dia para registrar as coisas nessa planilha. Eu vou repetir, 2 ou 3 minutos do dia. Quem não tem 2 ou 3 minutos do dia para cuidar das suas finanças pessoais tem um problema maior do que dinheiro. Então, eu não acredito que alguém, ou seja, eu não aceito alguém me dizer que não tem tempo. Talvez não tenha tempo se tiver, se deixar, por exemplo, para fazer uma vez a cada trimestre, aí sim, aí o trabalho vai ser bastante considerável. Mas se cada um fizer um pouquinho cada dia, consegue ter uma planilha como essa aqui, sempre atualizada. Vamos ver, F. Pazianotto coloca que ele começou com uma planilha bastante simples e hoje já tem uma mais elaborada. Perfeito, o F. Pazianotto, é assim mesmo que a gente deve fazer. Assim a gente pega gosto pela coisa. E o BSB confirma o que eu estou dizendo, né? Que tem assim embaixo, nesse tempo de 3 minutos. É isso aí. Ou seja, a gente consegue fazer esse trabalho em pouquíssimo tempo. Muito bem. Então, no nosso orçamento, né, o que acontece? A nossa avaliação mensal e contínua, né, do orçamento é vital. Né? A gente, em 95% dos casos, faz avaliação mensal porque 95% das pessoas possuem renda mensal. Agora, tem gente que faz semanal, tem gente que faz quinzenal, cada um tem que achar a sua forma de fazer. E é importante que a gente tenha em detalhe todas as nossas fontes de renda. É interessante que pode até parecer mentira isso que eu vou dizer, mas a grande maioria das pessoas não sabe quanto ganha. Normalmente a pessoa acha que ganha mais do que ela ganha, tá? Porque esquece de descontar impostos, taxas, contribuições, enfim. Então, se a gente coloca no papel todos os detalhes da nossa fonte de renda, como salário, comissão, rendimento, etc., a gente consegue identificar direitinho quanto que a gente recebe por mês. Ok? O Vini coloca ali que hoje em dia está bem mais fácil, tem aplicativo de celular, etc., para a gente fazer esse controle. Eu ando sempre com uma no meu tablet que me permite controlar bem também. Excelente, Vini. Tem muita ferramenta hoje, eu confesso que eu já testei muitas delas e eu ainda prefiro fazer as anotações dentro da minha planilha de Excel. Eu já tentei no tablet, já tentei no iPhone, já tentei de tudo quanto é tipo e por questões particulares minhas eu não me adaptei tão bem a nenhuma delas como eu me adaptei à minha planilha. Né? Muito bem. O BSB coloca que tem gente que não consegue identificar as rúbricas no contra-cheque, né?
Realmente, tem algumas coisas que cada um tem algumas manias, vamos dizer assim. Muitos têm aversão, mas se a gente começa a praticar todos os dias, a gente não tem mais essa desculpa de não lembrar onde passou um cheque, onde gastou, né? Isso, como é que eu vou dizer, a gente se organizando 3 minutinhos por dia, a gente elimina todas essas barreiras. E o que mais aqui? Google Docs é uma boa. A minha planilha, Vini, eu armazeno ela no Google Docs. Aí eu consigo acessar ela do iPhone, do tablet, do PC de casa, do PC do escritório. Então eu não tenho nem a desculpa de não estar comigo o arquivo, né? Muito bem. E assim como eu falei agora de detalhar as nossas receitas, nós temos que detalhar também as nossas despesas, né? Eu, por exemplo, eu adotei o critério de tudo que eu posso pagar, eu utilizo meu cartão. Tudo. Eu vou, às vezes, no mercado perto de casa, comprar R$ 10 de alguma coisa, eu passo o cartão. Por quê? Para mim, depois é mais fácil eu olhar para o meu extrato do banco e aí eu consigo lançar na minha planilha. Se eu fico como está aqui na apresentação, se eu fico de lançar as notas fiscais, eu, Alexandre, me perco. Já a minha esposa, ela prefere as notinhas, então, algumas vezes que eu não tenho cartão disponível, eu pego a notinha e coloco dentro da sacola das compras. Quando eu chego em casa, eu deixo isso com ela. E ela lança, então, essas notas fiscais na mesma planilha que eu depois atualizo com o extrato do banco. Então é um trabalho a 4 mãos, né, mas uma combinação que eu fiz com ela. E é interessante porque eu, como especialista no assunto, como palestrante de vocês, como instrutor de curso, estou afirmando, eu não consigo tornar recorrente o lançamento de notas fiscais. Então eu tive que achar uma outra forma de não perder as minhas despesas. E obviamente, como o BSB falou, que tem aqui o benefício das milhagens, né? Com certeza. As milhagens me fazem uma diferença bastante grande nas férias com a família. Muito bem, vamos lá. E aqui eu até acabei me entregando aqui, né, dizendo que eu preciso que a minha esposa me ajude em uma parte do orçamento doméstico. Justamente esse é o slide que aparece agora, onde a gente deve fazer com que o planejamento financeiro seja familiar e não individual. Cada um pode ter o seu orçamento individual, sim, com certeza pode. Agora, a gente tem que envolver a família para a conquista dos sonhos em conjunto. O que eu sempre digo? Que quando a gente está falando de pessoas solteiras, aí sim pode ser feito individualmente. Mas quando a gente tem uma família envolvida, nós temos 3 sonhos diferentes. O sonho individual do homem, o sonho individual da mulher e o sonho em conjunto da família. Quando os filhos são um pouco mais velhos, também pode ter o sonho de cada filho. Então o que acontece? Se a gente não envolver a família no nosso orçamento, nós com certeza teremos problemas. Então sempre, sempre, sempre envolvam a família toda. Eu gosto muito de algumas colocações do Gustavo Cerbasi, onde ele fala, ele põe ali que a parte mais difícil de um planejamento financeiro é a conversa, ou seja, as pessoas falarem sobre dinheiro dentro de casa. E realmente, né, lidar com o assunto dinheiro não são planilhas que vão resolver os nossos problemas, não é ganhando rios de dinheiro que nós vamos resolver o nosso problema. Até porque a gente tem situações... bom, eu vou contar um caso rapidamente, onde uma pessoa me procurou, dizendo que estava
com dificuldade de quitar todas as despesas e tal, e a gente começou a conversar um pouco a respeito, e vocês vão achar que eu estou mentindo, mas eu confirmo que é verdade. Essa pessoa tinha receita mensal próximo de 100 mil reais. Tá? Não é nada comum isso, né? A pessoa tinha uma receita, vou repetir, de quase 100 mil reais por mês. E qual era a dificuldade? Era justamente que os quase 100 mil reais por mês não chegavam para todas as despesas. Quando eu comecei a conversar, entrar em alguns detalhes, fiz algumas perguntas, o que nós identificamos? Que não tinha nenhum sonho em conjunto para essa família. Aliás, não tinha nem sonhos individuais. Tinha um consumo desenfreado, onde nós vimos que se essa família ganhasse 1 milhão de reais por mês, não ia chegar também o dinheiro. Então o que acontece? Eles não conversavam sobre dinheiro. Tanto o marido quanto a esposa gastavam desenfreadamente, e é possível sim gastar 100 mil reais por mês e não lembrar onde gastou todo o dinheiro. É possível porque eu presenciei esse fato. E a solução foi que eles começaram a conversar sobre dinheiro. Essa família hoje, eles conseguiram manter a renda que eles tinham, perto de 100 mil reais. Eles têm hoje uma reserva de praticamente 50 meses, que cobre todas as despesas deles. E eles resolveram isso rapidamente. Claro que a renda ajudou a resolver o problema, mas se eles não tivessem conversado sobre dinheiro, eles não estariam assim, e a falência da família ela era iminente. Estava chegando muito perto de se pensar na perda total do patrimônio. Eles obviamente que se desfizeram de alguns bens, e hoje eles estão com a situação bastante sob controle, e eles anotam todos os gastos deles, conseguiram inverter o jogo, e hoje o dinheiro que antes fazia mal, faz muito bem para eles. Então, lembrem-se disso, não adianta ganhar 100 mil por mês que o problema não vai se resolver, aliás, ele vai só aumentar. Muito bem. Então vamos lá. O que a gente tem com relação ao orçamento doméstico? Nós temos que tomar alguma decisão, e para tomar decisão nós temos 3 cenários diferentes, onde a receita é maior que a despesa, que a gente tem que decidir investir o dinheiro que sobrou no mês. O F. Quasimodo está perguntando se ficará gravado o webinar. Sim, ele vai estar disponível logo mais para vocês. Aí vocês podem consultar, olhar ele diversas vezes. Bom, então aqui o que eu estava falando, nós temos aqui, situações onde a receita é maior que a despesa, e a gente deve investir o dinheiro. Nós temos situações onde a receita é igual à despesa, então a gente tem que rever o orçamento para a gente se preparar para algum tipo de imprevisto, né? Porque esses imprevistos, quando a gente não está preparado, eles se tornam problemas financeiros. E nós temos o caso onde a receita é menor que a despesa. Bom, aí nós temos que tomar medidas urgentes para eliminar as despesas que nos deixam no vermelho. E aí, então, falando de poupança, do primeiro caso ali, nós temos que guardar uma parcela de tudo que a gente ganha regularmente, né? O hábito de poupar regularmente significa guardar um percentual da renda todo santo mês. Para quem não tem uma receita mensalmente entrando, um salário, né, pode praticar da seguinte forma: entrou dinheiro na conta, poupa um percentual dele. Por exemplo, 10%, 20%, 30% já designa para alguma conta de reserva, antes de gastar com qualquer outra despesa. O que eu sempre digo para as pessoas? Quem é mais importante? No meu entendimento, eu sou mais importante do que qualquer outra coisa na minha vida.
E eu significa eu, minha esposa, minha filha, ou seja, minha família. Então eu me pago primeiro. Entra dinheiro na conta, eu já tenho lá o percentual estabelecido, e mais ainda, para evitar qualquer fuga da disciplina, eu tenho no meu banco lá já uma transferência programada todos os meses. Na renda que eu tenho, que ela é mensal, né, eu tenho lá todos os meses, o banco já dispara automaticamente uma transferência de uma quantidade de dinheiro para a minha corretora. Então eu não preciso me preocupar com eu ir lá e reservar o dinheiro. O próprio banco já faz isso para mim. Tá? Então, por exemplo, aqui tem um caso onde a gente tem ali uma receita, né, de 100% e a gente designa 20% para investimento. Depois disso, nós temos despesas, nós temos gastos, nós temos lazer, nós temos das mais diversas formas de despesa que a gente pode estar dividindo ali em pequenas caixinhas, né, com percentuais menores, que a gente designa, por exemplo, uma para conta de luz e de telefone, a outra para cinema, a outra para seguro do carro, a outra para prestação da casa própria, enfim, eu não sei, cada um divide como achar melhor, mas o importante é que ali os 20% do investimento, eles vêm antes, é a primeira coisa que a gente deve fazer, e depois eu pago o resto. E esses 20%, eles, por exemplo, podem ser divididos em renda fixa, onde eu vou ter uma disponibilidade imediata, né, que a gente chama de conta de segurança, porque imprevistos acontecem, né? A gente, às vezes, o carro estraga, tem uma chamada extra de condomínio, tem um eletrodoméstico para de funcionar, enfim, tem alguns imprevistos que exigem da gente uma disponibilidade imediata, né? Então é importante a gente ter essa reserva à disposição. E para renda variável, onde a gente precisa de um tempo um pouco maior até para fazer as aplicações, onde a gente tem um alto potencial de ganhos. Então, fazendo uma composição ali de renda fixa e variável, a gente consegue fazer uma distribuição bem interessante. E o recado é o mesmo: investir sempre antes de gastar. Não gastem para depois investir, que isso não dá certo. Não adianta dizer, mas é que eu consigo. Não, eu vou ser bem taxativo, não consegue. Não, é menos de 1% da população que tem essa disciplina extrema de pagar todo mundo antes, fazer sobrar para investir em si mesmo. Então a receita é: paguem-se primeiro e depois vocês vão pagar os outros. Então, como eu já falei, né, a gente poupando regularmente, a gente guarda uma parcela de tudo que a gente ganha. A gente direciona essa parcela para investimento justamente para evitar o risco de gastar tudo e ficar com a conta no vermelho. E quem pratica isso, né, só quem já pratica sabe a sensação de segurança que a gente vive, né? A gente vê o patrimônio crescendo, tendo uma conta de reserva ali para imprevistos, muda totalmente a percepção dessa família com relação a dinheiro, tá? Então, de novo, vou dizer, confie em mim. O bem-estar, a qualidade de vida muda radicalmente quando a gente pratica isso que eu estou falando. E o que eu costumo fazer dentro da minha casa é o que? Realizar as atividades que gerem prazer para minha família. Pagar a conta de luz, conta de água, a escola da minha filha, isso não gera prazer nenhum. Muito pelo contrário, gera estresse até eu ter que pagar por coisas que não me trazem benefício direto. Claro, se eu ficar sem energia elétrica eu vou sentir a falta, né? Mas eu não tenho nenhum prazer em pagar a conta de luz. Agora, como eu designo uma parte do meu dinheiro para
para poupança e uma outra parte para o lazer, e depois disso eu vou pagar as outras contas, eu sempre tenho o dinheiro aquele para ir no cinema, para ir no restaurante, para ir no parque de diversões com a minha filha. Ou seja, se faltar dinheiro para alguma coisa, o que se isso acontecer tem um erro de planejamento, mas se faltar, não vai ser na minha poupança e muito menos no meu prazer de consumo. Tá? Então por isso que a gente tem que sempre fazer antes, pagar a nós mesmos em termos de poupança e designar um dinheiro para o nosso lazer. E agora vamos falar então de algumas alternativas de investimento, ou seja, para quem já consegue poupar, como é que a gente aplica esse dinheiro? Como é que a gente multiplica esse dinheiro? Obviamente essa aqui não é uma palestra sobre investimentos, mas a gente consegue passar por alguns itens aqui que nos dão algum direcionamento. Então os investimentos eles permitem a gente alcançar a independência financeira num prazo bem menor, né? E antes da gente investir o nosso dinheiro, é importante que a gente conheça um pouco mais sobre o mercado financeiro para saber quais opções eu tenho à minha disposição. Então, quais são as alternativas? Ou melhor, antes de ir para as alternativas, eu ia pular já essa parte aqui. O Einstein tem uma frase que eu acho muito interessante, que ele coloca ali: juros compostos são a maior força do universo. Ou seja, se Einstein disse isso, eu tenho que no mínimo acreditar. E eu coloco uma outra frase junto com a dele, que apesar de ele dizer, ou melhor, além de ele dizer que juros compostos são a maior força do universo, eu complemento ela dizendo que juros não se paga, juros se recebe. Então se a gente juntar essas duas frases, nós temos aí a fórmula vencedora para que o nosso dinheiro trabalhe para a gente. Então, o que são juros compostos, né? Os juros compostos são os juros que eles são reincorporados ao capital que geram a renda. Ou seja, aquele dinheiro, deixa eu colocar aqui, aquele dinheiro que eu apliquei, o juro que ele rende já é incorporado ao capital, que vai fazer com que ele renda de novo em cima daquele juro já acreditado. Então aqui tem um exemplo, onde na primeira coluna nós temos a aplicação de juros simples, ou seja, 20% ao ano em cima de 100 mil, ele vai gerar 120 mil no primeiro mês, no primeiro ano, 140 mil no segundo, até chegar a 200 mil no quinto ano. Isso sem contar com juros compostos. Agora, na outra coluna eu tenho os compostos, que vão fazer com que eu tenha a cada ano o reinvestimento do juro gerado pela aplicação. Vai fazer com que eu tenha 248 mil, ou seja, 48 mil reais a mais a cada 5 anos. Gente, 48 mil é bastante. 48 mil nos permite comprar hoje bastante coisa, inclusive um bom carro 0 km. Então, só a gente utilizando os juros compostos. Eu costumo dizer que sai praticamente de graça esses 48 mil. Ok? Então, muita atenção nos juros compostos, que eles estando ao nosso favor são excelentes, eles estando contra, eles são uma armadilha que poucas pessoas conseguem sair sozinhas. E aqui um exemplo, né, então, da evolução desse dinheiro. Vejam ali em verde os juros simples e em azul os juros compostos de uma aplicação de 100 mil reais que consegue constantemente 20% de juros ao ano. Tá? Então vejam a diferença, 340 mil para praticamente 900 mil reais. 2,5 vezes, quase 3 vezes a mais em juros compostos. É ou não é a maior força do universo em termos de finanças? É bastante forte, né? Muito bem. Então, continuando com relação a alternativas de investimento, eu falei anteriormente que a gente tem renda fixa e renda variável, né? Então, dentro disso, o que a gente tem de opções dentro da renda fixa?
uma série de opções que eu vou listar aqui uma abaixo da outra. Nós temos desde poupança até capitalização, títulos públicos, debêntures, CDB, LCI, CRI, LCA, previdência privada, fundos de renda fixa, né? Então tem muita opção. Só lembrando ali o segundo item, quando fala de capitalização, não são aqueles títulos de capitalização que o banco nos oferece, tá? Não pode ser considerado uma alternativa de investimento. É a capitalização do nosso capital. Ok? E do outro lado, na renda variável, fundos imobiliários, fundos multimercados, fundos de ações, a própria aquisição de ações diretamente. Então aí tem bastante alternativa de investimento. E falando um pouquinho então, por exemplo, da poupança, né? Que é o investimento mais popular que nós temos no Brasil hoje. Ele tem uma forma, né, que a gente tem de emprestar dinheiro para o governo através dos bancos, e ela hoje tem isenção de imposto de renda, tem uma garantia de até R$70 mil do Fundo Garantidor de Crédito, e a liquidez da poupança é bastante alta. Desvantagem é o risco do banco quebrar ou do governo intervir, como a gente viu agora recentemente. O governo interviu na poupança, diminuiu os resultados desse investimento. E nós temos o risco do banco onde a gente aplicou quebrar. Ou seja, só até 70 mil o Fundo Garantidor de Crédito nos garante esse dinheiro. E outra desvantagem é a baixa rentabilidade, né? Ou seja, a poupança ela não é uma das melhores alternativas de investimento que a gente tem hoje disponível. Ou seja, nós temos coisas muito melhores do que a poupança. E do lado ali, até contrapondo um pouco a poupança, nós temos os títulos públicos, que também é uma forma da gente financiar os gastos do governo, porém a gente faz a compra direta de títulos do próprio governo. A rentabilidade, que é uma das vantagens, né? A rentabilidade é bem superior à poupança, né? E são considerados títulos muito seguros, ou seja, os mais seguros do mercado, porque eles contam com a garantia do governo federal. A chance do governo quebrar, nas últimas 2 ou 3 décadas, provavelmente, ela diminuiu drasticamente. Hoje é muito pequeno a chance do governo dar um default, né? E a desvantagem, então, né, é o risco do governo quebrar, que eu acho bastante difícil de acontecer. Aqui outra opção, então, letra de crédito imobiliário, né, que então são títulos de crédito de emissão privativa, né, de bancos que atuam na concessão de crédito imobiliário. Ou seja, a gente está emprestando dinheiro para que o banco conceda crédito imobiliário para outros correntistas. Nós temos ali a garantia real por alienação fiduciária, né? A isenção de imposto de renda, também temos a garantia de até R$70 mil pelo Fundo Garantidor de Crédito, e é uma boa alternativa de diversificação. Já a desvantagem é o risco da instituição quebrar, ou seja, o banco quebrar. E a previdência privada, onde é uma forma de seguro contratado, né, para a gente garantir uma renda no futuro. Nós deveríamos poder contar com a previdência pública, com o INSS, mas não é mais possível contar com eles. E quais são as vantagens? A gente tem incentivo fiscal, a gente tem um planejamento sucessório, né? Ou seja, tem toda uma preparação das previdências privadas para prever algum tipo de planejamento sucessório. Se o titular da previdência faltar, já tem ali alguns itens prevendo essa sucessão. E não tem a cobrança de come-cotas que acontece nos fundos de renda fixa. Desvantagem: hoje as taxas de administração ainda levam um bom pedaço das aplicações, e
existem carências, né, para resgate do valor contratado. Aqui, abrindo parênteses, a própria XP ela tem alternativas muito interessantes de previdência privada. Então, algumas que a taxa de administração ela é condizente com o mercado brasileiro, a taxa de carregamento inexistente ou baixíssima, né, que fazem com que os fundos que a XP distribui, uma boa parte deles, né, sejam bem mais vantajosos do que a gente aplicar no nosso banco. Então, qual é o próximo passo, né? Aquilo que eu falei lá no início. Essa palestra aqui, então, é uma introdução ao curso, é só para dar uma ideia de qual é o conteúdo e falar um pouco superficialmente sobre esses itens. Mas a gente tem o curso de finanças pessoais que, apesar de eu ser um instrutor, eu recomendo que todas as pessoas deveriam fazer esse curso. Eu me arrependo, ou melhor, não é me arrependo, mas infelizmente eu não tive acesso a esse material, a esse tipo de material, quando eu comecei as minhas aventuras pelas finanças pessoais. Eu infelizmente tive que aprender da pior forma, né? E hoje nós temos aí essa possibilidade de forma muito barata, muito rápida, a gente ter acesso a informações muito interessantes. Então, o que a gente vai ver no curso, né? Aprender os conceitos da educação financeira, a gente construir o nosso próprio balanço patrimonial e o nosso orçamento doméstico, ou seja, a gente vai executar isso que eu falei agora rapidamente, nós vamos praticar isso, nós vamos elaborar um plano de ação para atingir esses objetivos e a gente vai conseguir garantir o nosso futuro sabendo escolher as melhores alternativas de investimento. Então, mesmo eu sendo o instrutor do curso, eu afirmo para vocês, é imperdível essa oportunidade. Ok? Então nós temos aqui os nossos próximos eventos, né? Um curso para clientes, que se chama Estratégias em Bolsa, que vai acontecer no dia 10 próximo, no nosso portal Focalize com BR, e ele é gratuito para clientes. E nós temos uma palestra de introdução à análise gráfica, que vai acontecer no dia 17, também no focalize.com.br, que também é gratuita. Ok? E eu passei então o conteúdo que eu tinha previsto para vocês, até acelerei um pouco no final agora para que a gente possa ter aqui um bate-papo agora, que eu possa responder algumas perguntas. Então, fiquem à vontade, que eu estou à disposição de todos para a gente trocar algumas ideias. Espero que vocês tenham gostado, né? Aqui na tela tem o e-mail, que é o contato@focalize.com.br, onde vocês podem mandar algumas dúvidas que porventura não tenham agora. Fiquem à vontade para nos acionar através desse e-mail. E claro, no próprio site, né, Focalize.com.br, onde a gente tem lá espaço, o fórum que está aberto para troca de discussões. Fiquem à vontade para usar e abusar dele. Vamos ver aqui, começa a surgir alguma colocação. O que o Vini está dizendo? Alexandre, no site da Focalize tem uma planilha que está disponível para os cadastrados. Dá uma passada nela comentando algumas coisas interessantes, maneiras de usar e etc. Vamos ver então de qual planilha que o Vini está falando. Só um segundinho que eu vou acessar ela.
Deixa eu trazer para cá, vamos aqui, formatar para caber direitinho. Ops, aqui. Deixa eu voltar para o chat que eu perdi contato com vocês aqui. Perfeito, vamos lá. Deixa eu enviar aqui, perfeito. Vini, é essa planilha aqui que está aparecendo na tela? Planilha para orçamento individual familiar. Vamos ver aqui. Nós temos então, essa planilha, ela está aberta por mês, né? Vocês estão vendo aqui de janeiro a dezembro. E nós temos os agrupamentos aqui, até que permitem de forma mais completa a gente utilizar a planilha, onde eu vou informando em cada um dos itens quais são os valores relativos àquela rúbrica. Por exemplo, quanto eu recebo de salário, de 13º, de férias, ou seja, todas as receitas que eu recebo. Na parte de baixo eu informo todas as minhas despesas também separadas por item, ou seja, agrupadas, né? Habitação, onde eu posso então informar uma série de itens dentro de habitação. Saúde, transporte, automóvel, despesas pessoais, lazer, cartão de crédito, despesas com dependentes. E a planilha depois ela vai totalizando para a gente, aqui no final, tudo que a gente tem de, por exemplo, de receitas, de despesas, qual é o nosso saldo do mês e qual é o saldo acumulado. Ou seja, ela vai nos dando um panorama da evolução do ano todo. Ok? Vamos ver o que o Vini está colocando. Essa e tem mais uma outra também. Na outra fiquei com dúvidas quando vi na parte de renda mensal projetada, renda mensal real. Diferença entre projetado e real no início me deixou confuso. Vamos pegar essa planilha. É só buscar ela aqui nos meus downloads. Controle mensal está aqui. Vamos ver. Tá para cá. Muito bem, Vini. A dúvida então é com relação à renda mensal projetada, renda mensal real. Muito bem. Nós temos aqui em cima, onde eu tenho, desculpa, essa parte de renda mensal projetada é quanto eu projeto receber mensalmente. Tá? Então aqui, como o nome já diz, eu estou prevendo que isso aconteça. Aqui embaixo eu já tenho a realidade, ou seja, o realizado, não é somente o projetado, eu tenho o realizado. E aqui embaixo o que acontece é que eu tenho o saldo do projetado, mais também o saldo do real, e entre esses dois eu tenho a diferença. Como ela está negativa, eu tenho a setinha vermelha para baixo. Ok? Não sei se dessa forma ficou claro, Vini, mas a ideia é o que? É um projetado e versus um realizado que vai nos dar essa diferença. Ok? Muito bem respondido. Pessoal, alguém mais tem dúvidas? Lembre-se que eu estou à disposição de vocês. Vou só voltar aqui para os contatos ficarem visíveis. O Vini coloca que essa segunda planilha ela é principalmente para quem tem várias fontes de renda ou mesmo uma família com vários membros. Cada família tem a sua particularidade, né? Então a gente tem aí diversas formas de fazer o controle. E o interessante é que sempre se acha a forma correta, né? Então quem quer algum uso mais complexo ou mais
mais completo, até dá para se dizer assim, pode escolher a segunda planilha. Quem quer um uso mais simplificado pode escolher a primeira. O importante é que utilize ao menos uma delas. Ok, pessoal? Pessoal, aqui já são 8h30, já começou o Jornal Nacional. Eu acho que eu estou tendo que concorrer aqui com o William Bonner, não é mais a Fátima Bernardes, né? Agora é a Patrícia Poeta. Então é uma concorrência bastante grande, né? Bom, se vocês tiverem alguma outra dúvida, como eu comentei antes, utilizem o e-mail, utilizem o nosso site e fiquem à vontade para nos acionar assim que necessário. Certo, pessoal? Eu mais uma vez agradeço então a presença de todos. Estou à disposição, né? E espero em breve estar aqui de novo para bater mais esse papo com vocês. Então, uma boa noite a todos e espero que vocês pratiquem o que a gente viu aqui. Até logo mais.